Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. E eu quero começar fazendo uma pergunta. O que a sua imagem diz sobre você? Ela é um reflexo da verdade ou ela é simplesmente um engano? Todos os dias nós nos olhamos no espelho. Alguns eles apenas checam a aparência, outros buscam algum sinal de mudança, como uma ruga, 1 quilo a menos. Mas se um espelho pudesse dizer algo mais, e se ele pudesse analisar os nossos dados, prever riscos de saúde, calcular nossa gordura corporal e até sugerir mudanças para uma vida mais equilibrada? Pois é, isso já existe. O avanço da tecnologia nos traz ferramentas incríveis. Existe já um espelho que é capaz de transformar o seu reflexo num verdadeiro relatório da saúde. Mas eu até te pergunto, até onde um espelho pode definir quem nós somos? Será que os nossos valores e a nossa identidade pode ser reduzido a números e a gráficos que demonstrem isso? Pois bem, hoje nós vamos analisar e vamos refletir sobre esse tema sobre uma perspectiva cristã. Será que a busca pelo controle absoluto do nosso corpo e saúde está nos afastando da verdadeira fonte da vida? Fique até o final e nós vamos juntos nessa jornada. Então, desde os tempos mais remotos, os espelhos fascinam a humanidade, desde a antiguidade. Eles refletem a nossa imagem, mas nunca refletem a nossa essência. E eu quero começar já aqui fazendo uma reflexão que está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24, que nos alerta sobre isso. O texto diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. E o que esse versículo significa? É bem simples. Nós podemos nos ver por fora, mas sem um compromisso verdadeiro com a verdade, nós nunca enxergaremos quem realmente nós somos. E essa tecnologia, esse espelho, como muitas outras inteligências artificiais, elas prometem soluções ou um reflexo mais preciso. Ele não apenas mostra a sua aparência, mas também a sua composição corporal, saúde e potenciais riscos. Parece revolucionário, mas aí eu também te pergunto, será que ele pode revelar aquilo que realmente importa em você? Será que estamos buscando no reflexo digital, numa tecnologia, aquilo que deveríamos buscar tão e somente em Deus e na palavra de Deus? Nos preocupamos tanto com o que o espelho tem a dizer sobre nós, o que o espelho diz sobre nós, e será que nós estamos nos preocupando com o que Deus diz sobre o que realmente somos? Isso tudo passa também por uma ilusão de controle, de como se pudéssemos prever o futuro através de gráficos, de algoritmos preditivos, O grande atrativo dessas tecnologias é a promessa da previsibilidade, algo que naturalmente nós não temos. Ela pode dizer se estamos hoje estáveis e até prever riscos, futuros. Mas eu te pergunto, será que realmente nós temos esse controle? A Bíblia, porém, já nos ensinou que, por mais que planejemos, é Deus quem governa o nosso futuro. Mas por que eu falo isso? Porque eu vou baseado lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então essa ânsia pelo controle, essa ânsia por controle de tudo, nos leva a confiar cada vez mais na tecnologia e menos em Deus. Nós queremos, muitas vezes, dados, números, previsões, quando na verdade nós deveríamos estar buscando sabedoria e discernimento para administrarmos tudo aquilo que Deus
coloca à nossa disposição tudo aquilo que nós somos. Quantas vezes nós nos preocupamos mais com a ciência, com o que ela diz sobre a longevidade, do que com a nossa eternidade que está nas mãos de Deus, né? Isso tudo leva a gente a pensar também no culto ao corpo, né? E esse perigo que esse culto ao corpo é como uma autoadoração. Você vê academias lotadas, pessoas tirando selfie nos espelhos. Eu digo que cuidar do corpo é essencial, né? Afinal, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas e quando isso se torna uma obsessão? Você já parou para pensar? Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, nos adverte: o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida presente e da que há de vir. Ou seja, a busca pela saúde, pelo bem-estar, ela é bem legítima. Mas há uma linha tênue aqui entre o cuidar do corpo e idolatrá-lo. Quando nós colocamos a nossa identidade na estética, aquilo que aparentemente somos por fora, no peso ideal, na pele perfeita, estamos nos afastando de Deus. Essa tecnologia, esse espelho aí mesclado com inteligência artificial, ele pode ser uma ferramenta útil? Sim, pode. Mas também ele pode reforçar essa cultura da perfeição, onde números, métricas definem quem somos. E isso é muito perigoso. Afinal, você é mais do que um índice de gordura corporal. Você é filho de Deus. Mas isso é história. Toda vez que o homem quer ser criador, existe essa ilusão da autossuficiência. Existe também uma contrapartida de Deus. Você se lembra lá nos tempos antigos? A humanidade ela tinha um ardente, um latente desejo de se igualar a Deus. Sim, eu estou falando lá da Torre de Babel, você conhece essa história, né? Quando homens quiseram construir algo que os elevasse a um nível, a um patamar divino. Eles disseram assim, mais ou menos desse modelo: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue até os céus, e façamos um nome, para que sejamos espalhados, ou seja, sejamos conhecidos por toda a face da terra. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 11. Né? E o que nós vemos hoje não é muito diferente. Né? Criamos inteligências artificiais, espelhos inteligentes, algoritmos preditivos que vão ali dizer o que nós estamos predispostos a consumir, né? E acreditamos que podemos dominar a vida, inclusive a morte e o futuro. Mas onde é que fica Deus, né, no meio dessa história toda aí? No meio de tanto controle a partir das tecnologias e o que nós queremos, onde Deus entra nessa história? A tecnologia, ela pode ser uma ferramenta incrível, né, mas quando ela passa a ocupar o lugar de Deus, nós nos encontramos nessa mesma posição dos construtores lá da Torre de Babel, confiando a nossa própria força e ignorando a soberania de Deus. E o principal, já que a gente está falando para espelho, né, para onde realmente nós estamos olhando. Né? Como eu falei anteriormente, a tecnologia ela pode ser sim muito benéfica. Esse espelho, né, guardado as devidas proporções, pode sim ser útil para ajudar, né, a cuidar da saúde. Mas a grande questão é: onde está a sua confiança? Está no espelho, onde você pode ver o seu reflexo? A sua confiança está naquilo que você consegue enxergar? Você confia mais nos dados, nos algoritmos, do que na direção de Deus para a sua vida? Você passa mais tempo olhando para um espelho ou passa mais tempo olhando para as Escrituras? Você busca no reflexo digital aquilo que só pode ser encontrado na intimidade, no secreto com Deus? Lá em Provérbios capítulo 4, 25 e 26 diz assim: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti.
Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então, que nós possamos olhar e usar essas tecnologias como uma ferramenta, mas nunca como a nossa esperança. Um espelho, uma tecnologia, ela pode refletir a sua imagem, mas apenas Deus pode revelar a sua verdadeira identidade. E agora eu quero saber de você. Me diz aí, você realmente confia em Deus ou naquilo que a tecnologia diz sobre você? E se essa reflexão ela fez sentido para você, eu acredito que ela faça para os nossos dias, deixa aqui o seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. E me diz, a tecnologia ela está te aproximando ou te afastando de Deus? Fica essa reflexão. Até o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe.